Fala, querido, tudo bom? Como é que você tá? E aí? Galera, olha só, hoje eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo diferenciado novamente. Vou falar sobre mercado financeiro, economia. Quero trazer para vocês hoje uma notícia que foi veiculada há 2 ou 3 dias atrás, precisamente, falando da influência que o Paulo Guedes teve numa operação no mercado de opções, tá? Com o Banco Central. O que foi falado? Foi falado nada mais, nada menos que a nossa economia teve um lucro de 500 bilhões de dólares frente ao Tesouro Nacional. Tá? Mas para falar disso, eu quero, na verdade, primeiro trazer alguns conceitos para que você possa entender o que foi feito. Tá? O papel do Banco Central, na verdade, é primar pela estabilidade cambial e pela nossa economia. A alta volatilidade do câmbio ofertada no mercado, ela é controlada pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Ou seja, o senhor Paulo Guedes tem total influência nisso, tá bom? O real brasileiro, ele é uma das moedas que mais vem se desvalorizando desde o ano passado, tá? Esse ano, salvo engano, acho que ele foi a moeda que mais oscilou, né, em 2020. Então o Guedes, entre aspas, operou no mercado, na minha opinião, de forma irresponsável, mas totalmente efetiva. Tá? Eu não sei se vocês sabem o que ele fez. Na verdade, ele simplesmente vendeu 100 bilhões de dólares das reservas internacionais do Brasil acima de R$5. Ou seja, ele fez uma operação chamada de put no mercado de opções, mercado de futuros. Tá? O que essa opção faz? Ela é uma opção de compra. Tá? Ele comprou o direito de vender um determinado ativo, se o preço chegasse naquele patamar, que é o de R$5. Esse ativo foi o dólar que era a reserva internacional do Tesouro. Tá? E quem tem essa posição, tá? É ofertado a ele o direito de vender para quem está numa posição contrária. Quem está numa posição contrária a que o Paulo Guedes estava, é obrigado a exercer a opção de compra daquele ativo. É um pouco complicado de vocês entenderem, talvez. É uma linguagem que pode te confundir. Tá? Não sei se eu estou sendo muito claro com vocês, mas enfim. Essa operação, na verdade, ela gerou um lucro de aproximadamente 500 bilhões de dólares para o governo nacional. Tá? Essa operação ela gerou esse lucro por conta da marcação de mercado. Tá? E toda variação no câmbio tem uma precificação de títulos públicos. Tá? E o Banco Central precisa refletir no seu balanço essa precificação. Desde 2007, a conta financeira de investimentos vem sendo superavitária, ou seja, vem fechando com uma margem superior, né? O que gerou esse acúmulo de reserva internacional, um acúmulo de dólar na nossa conta de investimento. O real ele se valorizou muito mais do que ele devia, e o Banco Central teve o seu tesouro em alguns momentos negativados. E por isso, a necessidade de criar uma lei em 2008, tá? Que diz que o Tesouro Nacional tem que cobrir o saldo negativo para o Banco Central e vice-versa. Ou seja, se o Tesouro Nacional tiver um saldo negativo frente à reserva internacional, ele teria que cobrir esse saldo para o Banco Central. E se o Banco Central tivesse um saldo negativo frente aos investimentos do Tesouro Nacional, isso também teria que cobrir comprando títulos. Essa é uma jogada de uma política econômica interna para que haja um equilíbrio cambial, na verdade. Né? Por isso que no Brasil se disse que tem uma flutuação suja do câmbio, porque o Banco Central pode intervir nessa volatilidade do dólar. Tá? Após 2011 foi marcado por quase uma semelhança com 94, do governo Fernando Henrique Cardoso. Tá? O dólar chegou a valer R$ 1,54, R$1,54. Tá? E mais precisamente, com esses resultados sempre negativos da equalização cambial, né, o dólar foi subindo bastante e ganhando sucessivos aumentos e passou a gerar uma receita positiva para o Tesouro Nacional. Já em 2019, o governo ele corrigiu essa lei
para que essa desvalorização ou valorização, né, não gerasse conta devedora ou conta credora, como vinha acontecendo, tá? E sim passando a ser uma conta de reserva de patrimônio no balanço do Banco Central, para que haja um equilíbrio de fato entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, tá? Na minha opinião, como profissional do mercado financeiro, não é nenhuma tacada de mestre o que o Paulo Guedes fez. Tá? As moedas são diferentes. O que ele fez foi basicamente diminuir as reservas, tá? E esse lucro dele na verdade, se o lucro dele puder comprar mais de 100 bilhões quando o governo for negociar, aí sim vai ser uma grande jogada. Aí sim vai ser um bom negócio, tá? Espero que vocês estejam me entendendo até aqui. É um pouco complicado, como eu falei, tá? No momento, apenas nós reduzirmos o custo do câmbio, o que é bom para algumas coisas e ruim para outras coisas, porque o câmbio alto ele vai gerar custos de importação, aumento no valor dos produtos que a gente comercializa, gera inflação, gera uma redução de consumo, né? Enfim, já o câmbio baixo, ele favorece, por um outro lado, as exportações, algumas linhas de liquidez, tá? Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Enquanto alguns países choram, o Brasil hoje está vendendo lenços. Essa é a verdade. Isso mostra que o governo ele está preparado, ele tem preparado uma política econômica saudável para alavancar mais ainda nos próximos anos. O presidente vai continuar implementando essas políticas a curto e a médio prazo, óbvio, e por isso mesmo nós estamos a ponto de ver o Brasil entre as 10 maiores nações, economicamente falando, nos próximos anos aí. Mesmo nesse cenário de caos que rege o mundo, advindo de uma crise na saúde, né, e nos afetando com uma crise financeira, tá? Bom, daqui para frente a gente vai ver muita coisa acontecer. Eu espero que vocês estejam ligados nisso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele seja elucidador para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de dar um like para esse vídeo poder alcançar mais pessoas e, cara, uma boa colheita para você, beleza? Tamo junto, até a próxima.